Abençoados, melhor dia. Estamos aqui no Parque Paulista, um dia muito bonito, um dia muito excelente. O dia hoje está lindo. Gostaria de também saudar a amada de Cristo, que está aqui presente, não é isso? Bom que você veio, importante você congregar. Diz o apóstolo Paulo que é necessário você congregar. E também a você que não pode estar aqui, que está nos ouvindo, está nos assistindo através dessa câmera, também saiba que você é um abençoado, que seu nome está escrito no livro da vida, e Deus mesmo quem escreveu, e de lá, de maneira nenhuma, irá tirar, porque você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Você é um filho, herdeiro de Deus, e dependeu somente de Deus. Vamos falar aqui de um assunto bem interessante, bem calmo, bem tranquilo, não é isso? Que diz o seguinte: homens maus e perversos, e suas doutrinas. Bem, se os homens são maus e são perversos, com certeza as suas doutrinas, da mesma maneira, também são más e perversas. Segunda carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, no versículo 1 e no versículo 2. Vamos ler, estamos aí? Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: no demais, irmãos, veja que Paulo está escrevendo para uma igreja, irmãos, rogai por nós, algumas traduções diz, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, ou seja, que corra e seja glorificada, seja exaltada, seja conhecida, como também é entre vós. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, ele faz um rogo, ele diz: meus irmãos, eu gostaria que vocês orassem para que a palavra corra e seja glorificada. Mas quando o apóstolo Paulo, ele diz orar, não é simplesmente você dobrar os seus joelhos e pedir a Deus que a palavra corra e seja glorificada. Não, ele diz orar, mas que você também participe, que você congregue com o seu tempo, com a sua vida e também com o seu dinheiro, porque senão a palavra não vai correr e também não vai ser glorificada. Se você ficar somente na sua casa orando, não vai acontecer. É necessário que você participe com o seu tempo, você congregando, e participe com a sua semente, para que a palavra corra e seja glorificada, como diz o apóstolo Paulo. E no versículo 2, onde nós vamos nos ater, diz assim: e para que, segundo motivo pelo qual Paulo estava orando, para que sejamos livres de homens maus e perversos. Por quê? Porque a fé não é de todos. A fé, dom, não é de todos. Não foi dado para todos. Então, é necessário nós sabermos quem são esses homens maus. A religião, ela me ensinou que o homem mau é o traficante, é o assassino, é o mau político. Será que é isso? Não, porque ele diz no finalzinho do versículo: porque a fé não é de todos, não é de todos. Efésios capítulo 2, no versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos. Pela graça, não é pela lei. Pela graça você é salvo. Não é que você vai ser, você é salvo pela graça, por meio da fé. E o apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos. Se não é de todos, então aí é que se constitui o homem mau e perverso. Porque quando ele não tem fé e quer pregar a salvação, ele vai pregar de outra maneira diferente, pela lei. Aí se constitui o homem mau e perverso. Olha, abençoados, nós gostaríamos de deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que você entenda isso com bastante clareza. O nosso ministério é o ministério do Espírito. Nós aqui não tratamos com carne, porque o apóstolo Paulo, ele também não trata com carne. Quando ele disse homens maus e perversos, ele não estava falando da carne de ninguém, que o abençoado era um assassino, que o abençoado era um fofoqueiro, que o abençoado era um traficante. Não, não. Ele está falando quanto à doutrina.
porque ele deixa bem claro, a fé não é de todos, e se não tem fé, vai pregar o evangelho da graça de maneira diferente, com perversidade, usando a lei de Moisés. Quando ele estava um pouco tempo antes de morrer, o apóstolo Paulo, ele escreveu alguma coisa interessante, ou melhor, ele não escreveu, Lucas que escreveu lá em Atos, mas como o apóstolo Paulo, ele respalda essa escrita, então nós também falamos. Atos capítulo 20, no versículo 28, versículo 28 ao 30, diz assim, leia aí o que diz o apóstolo Paulo, a respeito de homens maus e perversos. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo, Deus mesmo, vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus mesmo comprou a igreja com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida, diz o apóstolo Paulo, depois que eu morrer, entrarão no meio de vós, no meio da igreja, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, versículo 30, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem a igreja, os discípulos, após si. Lobos, o apóstolo Paulo chama de lobos aquelas pessoas que tratam segundo a carne. É quando alguém prega o evangelho segundo a carne, então ele é chamado de lobo. Quando alguém prega o evangelho segundo a lei de Moisés, porque é o pacto da carne, a graça é o pacto do Espírito, a lei é o pacto da carne. Quando alguém prega o evangelho segundo a carne, então a esse o apóstolo Paulo chama de lobo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. Se eu não te conheço segundo a carne, como é que eu vou pregar um evangelho para você segundo a carne? E diz mais, nem a Cristo nós conhecemos dessa maneira, segundo a carne. Como é que eu vou usar a carne de Cristo para te pregar o evangelho, se eu não conheço mais ele segundo a carne? Quem o faz dessa maneira, Paulo diz que são lobos, que gostam de carne, porque é na carne, abençoados, que está as fraquezas do ser humano. O lobo chega e diz, olha, você precisa jejuar, você precisa se consertar, porque é na carne que está a fraqueza. Mas o apóstolo Paulo diz que não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda chama mais, homens perversos. Sabe o que é uma perversidade? É você se desviar da maneira normal de comportamento. A nossa maneira de comportamento é a graça. Quando alguém se desvia da graça, o apóstolo Paulo diz que esse tal é um perverso. Quando alguém quer ensinar o evangelho através da lei, está desviando da graça. Gálatas capítulo 1, veja aí, Gálatas capítulo 1, versículo 9, vamos ler mais uma vez. Assim como já vos tenho dito, se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que nós temos pregado, qual foi o evangelho que Paulo pregou? O evangelho da graça, o evangelho para o Espírito. Se for diferente, o que ele diz? Seja anátema, seja perverso. Se pregar o evangelho diferente de Paulo, é perversidade. Se alguém te apresentar carne, está te pregando perversidade. Se falar que você pode se salvar através das obras da sua carne, segundo o apóstolo Paulo, é perversidade. Porque nós vamos repetir, o nosso ministério é o ministério do Espírito, não é o ministério segundo a carne. O perverso, ele ensina a igreja a imitar a Jesus de Nazaré. Essa é uma prática comum do perverso, porque ele conhece a Deus segundo a carne. Hebreus capítulo 6, nós já lemos também, mas vamos ler mais uma vez, diz que é exatamente o contrário do que nós temos visto por aí. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim, pelo que, deixando, o perverso diz que você tem que fazer, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, aquelas doutrinas cumpridas por Jesus de Nazaré. Ele aqui diz, prossigamos até a perfeição,
não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Todas essas coisas nós temos visto por aí, tudo perversidade, porque o apóstolo Paulo mandou deixar, é para deixar, não é para fazer. Não conhecemos a ninguém segundo a carne. O apóstolo Paulo também falando a respeito desses homens, escreveu a Tito, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz, 10, diz assim, porque, Tito capítulo 1, versículo 10, porque há muitos, não são poucos não, muitos desordeiros, faladores vãos e enganadores, estão enganando a igreja, enganadores, principalmente quem? Os da circuncisão, aqueles que ensinam a lei de Moisés, principalmente esses. Versículo 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras. Onde está a nossa casa? Aqui na nossa mente, não está falando de quatro paredes, mas da nossa mente, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam mentes inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Como calar a boca desses homens? Uma tarefa difícil, não é isso? Que deixou o apóstolo Paulo. Como é que nós vamos tapar a boca desses? Haja vista que para Paulo lhe custou a vida, ele foi morto por querer tapar a boca desses homens. Como é que nós vamos fazer? 2 Coríntios, ele mesmo ensina, 2 Coríntios capítulo 13, ele diz como é que se deve tapar a boca desses homens que estão por aí ensinando lei de Moisés, dizendo que você tem que pagar um preço para ser salvo. 2 Coríntios 13, versículo 8, diz assim, porque nada podemos contra a verdade, nem os perversos, senão pela a verdade. Então, o nosso trabalho é pregar a verdade. Esse é o nosso trabalho, não é brigar com ninguém, não é entrar em discussão com ninguém, não é ofender a moral de ninguém, não. Mesmo porque nós também já passamos desse lado aí, já experimentamos essa perversidade na nossa vida, mas coube a Deus nos resgatar, nos trazer, e falando a verdade, nós cremos que você também vai ser livrado dessas coisas. Deixa eu dar aqui um exemplo do que é a verdade, do que o apóstolo Paulo fala. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha, um exemplo do que é a verdade. Versículo 3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aqui é que está a perversidade. Nos abençoou. O perverso ensina, o lobo ensina que Deus vai te abençoar mediante você pagar um preço, mediante você fazer alguma coisa. Não, o Evangelho diz que Cristo já te abençoou, e tem mais, te abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Você não está sozinho, você foi abençoado com todas as bênçãos juntamente com Cristo. Então imagine, se você foi abençoado com Cristo e você não está abençoado, eu estou dizendo que Cristo também não é abençoado, porque o Evangelho diz que nós estamos juntos, abençoados juntamente, da mesma maneira que Ele está abençoado, nós também estamos abençoados juntamente com Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 9, olha o que ele diz: a verdade, de sorte, de maneira que os que são da fé, nós somos da fé, todo aquele que nasceu depois da cruz, todo aquele que nasceu depois que Cristo morreu e ressuscitou, faz parte do pacto da fé, o pacto da graça. Então diz o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas da Galácia: nós que somos da fé, somos abençoados com o crente Abraão, já fomos abençoados. Agora, o perverso, o lobo, ele diz que Deus ainda vai te abençoar. Nós ficamos com a verdade do Evangelho. O Evangelho diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Somos abençoados.
Não existe, abençoados, não existe verdade na religião. Não existe verdade na religião. Não, na graça de Deus, fora aqui, não existe verdade. Não existe verdade. Depois que Paulo morreu, os lobos, os perversos, espalharam o evangelho da carne, o evangelho de Moisés, por toda a religião, por toda a religião. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, aquele que é da fé. Você que nasceu depois da cruz, a lei não serve mais para você. Essa é a verdade do evangelho. Os lobos, os perversos te levam às obras da lei, mas o evangelho diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Uma pergunta, aonde é por aí na religião que você escuta ensinando que o poder de Deus é o evangelho? Olha, Romanos, veja em Romanos, vamos ler primeiro, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, não é o evangelho da lei, não é o evangelho de Jesus de Nazaré, o evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Segundo o evangelho, segundo a Bíblia, segundo Paulo, o que é o poder de Deus? O evangelho de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, uma pergunta: quando você ouve anunciar grande concentração do poder de Deus, quando você chega nesse lugar, tem evangelho da graça? Não. Por quê? Tem evangelho da lei. Então, não estão ensinando de maneira correta, estão ensinando de acordo com os lobos, de acordo com os corruptos, com os perversos. Aonde é que você lê, aonde é que você ouve dizer que o diabo já foi destruído? Aonde? Qual lugar chamado igreja evangélica que está escrito? Hebreus capítulo 2, veja aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim, a respeito do diabo: e visto como os filhos participam de carne e do sangue, todo filho participa de carne e sangue, também ele, Cristo, Deus, lá na cruz, participou das mesmas coisas, participou de carne e sangue e morreu na cruz. Para quê? Para que pela morte aniquilasse, destruísse aquele que tinha o império da morte, a saber, quem? O diabo. Outra pergunta: quem é que ensina essas coisas? Muito pelo contrário, o lobo, o perverso, parece que existe uma sociedade com o diabo, não é isso? Você vai num lugar desse, 9 horas da manhã, culto às 9 da manhã, expulsa um diabo. Então, se ele está expulso, ele não volta mais. Mas quando você volta na reunião das 11, o mesmo diabo está lá. Mentira! Não tem diabo. O evangelho fala que Cristo, não foi o pastor, não foi o apóstolo, não foi a tua oração forte, não foi o teu jejum. Cristo destruiu o diabo. A morte de Cristo na cruz trouxe por consequência a destruição do diabo. É isso que está escrito. Cristo destruiu o diabo. Aonde é que você ouve pregar liberdade em Cristo Jesus? Gálatas capítulo 5, olha, veja o que é liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estás, pois, firmes na liberdade que Cristo vai nos libertar? Não, já nos libertou. Você é livre. Todo filho de Deus é livre. Todo aquele que nasceu depois da cruz, nasceu livre. Mas o corrupto, lá o lobo, o perverso, ele traz uma cadeia, traz uma corrente para o Filho de Deus, para o manter cativo. Não prega a liberdade. A liberdade é um atributo de todo filho de Deus. Todo filho é livre, porque foi livre pelo próprio Pai, lá na cruz do Calvário. Estamos em paz com Deus. É anunciado por aí pelo lobo, pelo perverso, uma guerra espiritual. Eu estava vendo essa semana um abençoado falando, dizendo que nós estamos em guerra espiritual. Que guerra é essa? Que Romanos capítulo 5, veja o que diz. Romanos capítulo 5, versículo 1.
Veja o que ele diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com quem? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu estou em paz com Deus, se o Evangelho diz que eu estou em paz com Deus, que guerra é essa? Que guerra espiritual, que batalha espiritual é essa que estão arrumando aí? Se eu estou em paz com Deus, e a paz foi Ele quem trouxe, foi Ele que assinou o tratado de paz com seu próprio sangue lá na cruz, nós estamos em paz com Deus, não existe guerra para o Filho de Deus, estamos em paz, não é isso? Somos predestinados. Olha, isso é um terror para o perverso, para aquele que é contra a cruz de Cristo. Isso é um terror, porque a predestinação que Paulo fala, que o Evangelho ensina, é contra o lobo, porque tira do homem o direito de escolher e transfere para Deus a soberania. Veja só Efésios, para aqueles que dizem que não creem na predestinação, dizem que predestinação é uma invenção humana. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4, como diz: como também, da mesma maneira que Ele nos abençoou com todas as bênçãos, como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Amém. E o versículo 5: nos predestinou para filhos. Nós somos predestinados para filho, e quem nos predestinou foi o próprio Deus. Você, desde antes da fundação do mundo, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Desde antes da fundação do mundo, Deus quis você. Deus predestinou você para que você fosse filho dele. O que é que ensina o lobo? O que é que ensina o perverso? Seria uma covardia de Deus escolher esse para a salvação e aquele para a perdição. Romanos capítulo 9, vamos ver se pode ser uma covardia de Deus, como ensina a religião. 9:4 diz assim, 9:14 diz assim: que diremos, pois, a respeito da predestinação? O que é que nós vamos falar? Que há injustiça da parte de Deus? Será que Deus foi injusto escolher um para a salvação e o outro para a perdição? O que é que responde o Evangelho? De maneira nenhuma há injustiça da parte de Deus. Deus quis escolher você para a salvação, como não quis escolher a outro para a salvação. Por isso que Ele é Deus. Veja o versículo 15: pois diz a Moisés, olha o que Deus disse para Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16: assim, pois, isto não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus se compadecer. A predestinação foi um ato do querer de Deus. Deus quis te predestinar desde antes da salvação, antes da fundação do mundo. Olha, é desses homens que o apóstolo Paulo está falando, homens maus e homens perversos. É desse que o apóstolo está falando, que há injustiça da parte de Deus. Homens que apresentam a igreja em pecado. Olha, Deus está me revelando que tem alguém em pecado aqui. Esse é perverso, esse homem é mau, não está de acordo com o Evangelho. Efésios capítulo 5, veja aí, abra sua Bíblia e acompanhe, confira. Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha como é que Deus vê a igreja depois que Ele morreu na cruz. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Está bem, não é isso? Vírgula. Como também Cristo amou quem? A igreja. E a si mesmo, a Ele mesmo, se entregou por ela, pela igreja. Cristo pela igreja. Para quê? Com qual finalidade? Para que Cristo morreu na cruz e se entregou pela igreja? Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo, para apresentar a Ele mesmo uma igreja gloriosa. É assim que Deus te vê, uma igreja gloriosa. Deus nunca te viu em pecado, nunca, sem mácula.
olha, você não tem mácula, nem ruga. A igreja de Cristo não tem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como é que alguém pode chegar na frente da igreja e falar que a igreja está em pecado? Perversidade. É isso que o Paulo fala. Oro para que Deus vos livre dos homens maus e perversos. Apontar pecado na igreja é uma perversidade. Hebreus capítulo 9, vamos ler. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Diz assim, a respeito do pecado, para você que aponta pecado na igreja: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, falando a respeito do sacrifício de Cristo. Mas agora, lá na cruz, na consumação dos séculos, quando terminou a lei, uma vez se manifestou aniquilar, para destruir o quê? O pecado. Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo aniquilou o pecado. Você não tem pecado. Cristo não te vê em pecado. Cristo te vê santo e irrepreensível, sem ruga, sem mancha, perfeito. Quando Cristo olha para você, ele fica muito feliz. Fica feliz porque ele te vê santo e perfeito. Doutrinas segundo a carne. Homens que ainda, olha, batizam nas águas. Perversidade de batizar alguém nas águas hoje. Porque Lucas, veja Lucas, o que ele fala lá? Lucas escreveu no capítulo 3. Veja o que ele diz. Lucas capítulo 3, versículo 16, falando a respeito do batismo nas águas. Ele diz assim, respondeu João a todos, João Batista, dizendo: eu, João Batista, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, mais poderoso do que o batismo nas águas, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas, eu não sou digno nem de desabotoar suas sandálias. Esse vos batizará de que maneira? Com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista está anunciando que viria um batismo mais poderoso do que ele estava fazendo, que era o batismo com as águas. O corrupto, o lobo, o perverso ainda está nesse batismo. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, diz assim: ou não sabeis, o perverso não sabe disso aqui, ou pelo menos finge que não sabe, porque está escrito, ou não sabeis que todos, isso aqui é para todos, quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde? No Rio Jordão, junto com Jesus de Nazaré? Não, na sua morte, lá na cruz. Esse é o batismo da igreja, já fomos batizados lá na sua morte. Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Doutrina segundo a carne, que são colocadas pelos lobos, pelos perversos, como advertiu o apóstolo Paulo. Jejum, santa ceia. Para que serve o jejum? É uma doutrina para a carne, somente para a carne. E o nosso ministério não é um ministério de carne, é o ministério do Espírito. Santa ceia. Para que serve a santa ceia? Em memória daquele que está vivo? De maneira nenhuma. A Santa Ceia foi uma recomendação de Cristo para os discípulos fazerem enquanto ele estivesse morto, mas só que ele ressuscitou. Nós não temos memória de Cristo, nós temos ele no nosso espírito. Como fazer Santa Ceia? É outra coisa dos perversos, que foi continuado pelos perversos para aprender a igreja. Imposição de mãos. Você sabe o que é isso? Quando eu coloco a minha mão na sua cabeça, eu estou dizendo que eu sou superior a você. O apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça, diz que eu tenho que considerar você superior a mim, e você tem que me considerar superior a você, e isso nos coloca numa posição de igualdade. Somos todos iguais. O sangue que Cristo derramou naquela cruz por mim foi exatamente o mesmo que ele derramou por você. O amor que ele demonstrou por você
foi exatamente o mesmo que ele demonstrou por mim. Como é que eu vou colocar a minha mão sobre a sua cabeça? Como é que eu vou orar por você? Olha, nós aqui oramos junto, mas eu não oro pelo pastor, nós oramos com o pastor, nós oramos junto, não oramos um pelo outro, vamos falar junto com o nosso Pai, porque somos iguais perante Ele. Eu não posso chegar na presença do Pai e interceder por você. Quando eu era mais novo, e uma certa vez o meu irmão estava com uma dificuldade lá com meu pai, e pediu para mim falar com meu pai. Eu fui. Meu pai chegou para mim, meu pai na carne, e falou assim: o seu irmão não tem boca para falar? Precisa vir você falar comigo? É a mesma coisa, é o nosso Pai. Se eu for interceder por você, Ele vai falar para mim: ele não tem o meu espírito? Por que ele não vem falar comigo? Precisa você orar por ele? Não precisa, abençoado. Você tem limite, você tem acesso direto com o Pai. Não precisa ninguém botar a mão na sua cabeça para orar por você. Isso é uma mentira do perverso, querer orar por você. Não coloque a sua cabeça debaixo da mão desses perversos. E mais, unção com óleo. Querem passar óleo na sua testa. Se o Espírito de Deus já te ungiu, está dentro de você para sempre. Não caia nessa falácia de querer te ungir. E mais, esses lobos, esses perversos, usam a igreja como fonte de lucro. Querem tirar proveito. Olha o lucro, isso aqui que é o lucro. Eu sei que você já ouviu falar, já ouviu aquele versículo que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, e vereis que eu sou o seu Deus, capaz de abrir as janelas do céu e trazer para vós uma abastança tremenda. Não é isso? Isso é o que usa lá o perverso para tomar o teu dinheiro. Esse versículo só serve para isso, tomar o teu dinheiro. Por quê? Malaquias capítulo 1, versículo 1, está escrito que esse mandamento de trazer todos os dízimos à casa do tesouro foi dado para o povo judeu, não é para o povo gentio. E para nós, como é que funciona essa questão de dinheiro? Qual é a verdade do Evangelho? Que a nossa tarefa aqui é falar a verdade. 2 Coríntios, veja aí, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Porque muitas pessoas nos perguntam: se não tem dízimo, se vocês não usam o dízimo, como é que vocês sustentam a igreja? Para começar, nós aqui não sustentamos ninguém, nós somos sustentados por Deus, é Ele que nos sustenta. De que maneira que Ele faz? Dessa maneira aqui, ó, versículo 7, ó. Cada um, hein? Isso aqui é uma coisa individual, cada um contribua, segundo propôs no seu coração. Contribuição, abençoados, eu aprendi na escola que é uma coisa voluntária. Eu não posso chegar para você, ó, você tem que trazer 10%, não é mais contribuição. Se eu já coloquei um valor, não é mais contribuição. E tem um detalhe, não é só 10% não, é qualquer valor. Se houvesse uma direção para qualquer valor, já não é mais contribuição. Porque a contribuição tem que ser dada segundo Deus colocou no seu coração. Você não está proibido de dar 10%. Você não está proibido de dar 20%, 30%, 40%. Mas é Deus e você. Não pode haver participação de homem, não pode haver participação de lei nenhuma. Hebreus capítulo 7, veja aí, por que nós também não gostamos, não participamos dessa prática chamada dízimos na igreja. 7,5, olha só, bem simples de entender, é bem simples. E os que dentre os filhos de Levi faziam da lei de Moisés, era uma tribo da lei de Moisés. Recebe o sacerdote, tem ordem, olha só, ordem. O apóstolo Paulo diz que é voluntário. Os levitas era uma ordem, era obrigado, segundo a lei, uma ordem segundo a lei, de tomar, olha só, tomar. Isso é assalto, né? Quando alguém toma alguma coisa de você, está te assaltando. Tem que ser voluntário, tomar o dízimo do povo, como nós vemos aí, né? Se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa, estão tomando o dinheiro do povo. E o apóstolo Paulo diz que é voluntário, isto é, de seus irmãos, ainda que não tenham saído dos lombos de Abraão. Então é segundo a lei, dízimo é segundo a lei. O apóstolo Paulo diz que a lei teve fim na cruz. Não pode passar nenhum mandamento da lei depois da cruz.
Senão eu vou falar que Cristo não consumou. Aquela frase tão conhecida de todos, está consumado, então no dízimo ele não consumou. O dízimo passou para depois da cruz? Não, foi consumado na cruz. Você é chamado a participar voluntariamente. Aquele que participa muito, colhe muito. Aquele que não participa, não colhe. Segundo o que Deus propôs no seu coração. E veja mais, 1 Timóteo capítulo 6, estamos falando de algumas coisas, que são usadas pelos perversos para prender a igreja, que Paulo advertiu. Oro para que Deus nos livre desses homens. E para se livrar desses homens, tem que ter o conhecimento, porque senão você vai cair nessa rede chamada religião, não é isso? Diz aí, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, diz assim, a respeito desses perversos: se alguém, não importa quem seja, hein? Pode ser um apóstolo, pode ser um cardeal, pode ser um doutor, pode ser alguém com vários anéis. Se alguém ensina alguma outra doutrina, quem está escrevendo isso aqui é Paulo. Se alguém ensina uma doutrina diferente de Paulo e se não conforma com as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando nós falamos assim, você é um predestinado, você é abençoado com todas as bênçãos. Aquele que não se conforma, não pode ser predestinado, não pode ser abençoado. Olha o que diz o apóstolo Paulo: e com a doutrina que é segundo a piedade, esse tal que não se conforma com a graça é soberbo e nada sabe. Não sabe o que é, pastor, que ele prega tão bem, ele nos diverte muito. Quando ele prega, todo mundo acha engraçado. Diz o apóstolo Paulo, não sabe nada. Pode ter vários diplomas, pode fazer muito show, pode encher igreja, mas se não prega segundo a graça de Deus, é perverso. Vai te passar perversidade. É soberbo e não sabe nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmia, ruins suspeitas. Por quê? Porque está pregando para a carne. O perverso não prega para o espírito. O perverso, ele prega um evangelho de carne. Contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade. Na lei de Moisés não tem verdade. A verdade está na graça de Deus. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te desses tais. Olha o que o apóstolo Paulo disse, se afasta desse. Lá em Tessalônica ele disse, oro para que Deus os livre desses homens. Aqui para Timóteo ele dá o seguinte conselho: aparta-te desses tais. É o conselho que nós estamos dando, seguindo o apóstolo Paulo. O conselho é dele, não é nosso. Se afaste desses homens que diz que Deus vai te abençoar. Se afaste desses homens que você está em pecado. Não coloque a sua cabeça debaixo da mão desses homens. O apóstolo Paulo diz, se aparta deles, porque é grande ganho a piedade e o contentamento. O versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos isto contentes. Versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, corrupção, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro, amor ao dinheiro, não é o dinheiro, hein? O amor ao dinheiro, o dinheiro é bom, o dinheiro é muito bom. Agora, quando você ama o dinheiro, o que diz aqui? É raiz de toda espécie de males. Matam e se matam por causa do amor ao dinheiro. Herança, não é isso? Nós temos visto hoje aquela guerra que está lá nos países da Ásia lá, é uma herança, estão brigando por causa de herança. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. É impossível você associar a fé com a carne. Se você se mete a pregar a carne, você vai se afastar da fé. E transpassaram a si mesmo com muitas dores. Versículo 11, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando para que a igreja de Cristo fugir desses homens, e segue a justiça, que é a graça de Deus, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, que é a graça. Toma posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna.
para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mas mandando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, e que guarda este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, abençoados, o corrupto, o lobo, ele só pensa em dinheiro. E o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. O amor ao dinheiro. Numa igreja de um perverso funciona assim: se o membro, por alguma razão, ele vai embora, alguma razão, ele vai se mudar, vai morar em outro lugar, ou não está satisfeito ali, o corrupto, ele não fica preocupado que o membro foi embora. Ele diz o seguinte: perdemos um dízimo. É assim que funciona. Não é que perdemos o membro, perdemos um dízimo, porque ele ama mais ao dinheiro do que a vida. Ele ama mais a oferta do que a pessoa. Olha, abençoados, ainda tem aqueles acréscimos, além dessas coisas que Paulo nos ensina, ainda tem aqueles acréscimos feitos pela religião. Romanos capítulo 11, veja o que diz, Romanos capítulo 11, versículo 6, porque o perverso, ele é tremendo. Além das coisas que Paulo diz que não devemos praticar, parece que eles não ficaram satisfeitos, ainda acrescentaram mais algumas coisas. Olha o que diz o versículo 6, mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é trazer do alto a Cristo. Agora veja o capítulo 11, versículo 6, mas, se é por graça, e é por graça, hein? É por graça, não é pela lei não, é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira. Que outra maneira seria essa? Bem, só existia a lei e a graça. Se não é pela graça, a outra maneira só poderia ser a lei. A graça já não é graça. Mas o perverso, ele é tão perverso que ele criou outras coisas, além do batismo nas águas, além da unção de óleo, além do jejum, porque essas coisas estão na lei de Moisés. Eles criaram também o copo com água depois da oração, criaram a vassoura, criaram o tijolinho consagrado, criaram a água consagrada, outras coisas. Cristo de nada vos aproveitará. Oração, quem disse que oração depois, copo de água depois da oração? Qual foi o profeta que ensinou isso? Qual foi o apóstolo que ensinou isso? Está além, são outros acréscimos da religião. Vai contra a fé. Hebreus capítulo 11, veja o que é fé, vê se combina. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé, o que é? O firme fundamento das coisas que se esperam. Ainda não chegou, ainda não aconteceu, mas você crê, você tem fé que vai acontecer. E a prova das coisas que não se veem. Bem, se você usar um copo d'água para Deus te abençoar, você está colocando a sua fé naquilo que você está vendo. Eu bebi água, então Deus vai ter que me abençoar. O que diz o apóstolo Paulo? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. Não se vê, você tem que crer. Mais nada, o perverso que criou essas coisas para prender a igreja. Saia desse laço, venha para a graça. Cristo já te libertou, você está livre, não precisa desses homens, você precisa conhecer o Evangelho. E para terminar, Hebreus capítulo 10 diz assim, versículo 38, olha o que diz: mas o justo vai viver do quê? Da fé. O justo não vive de copo d'água, o justo não vive com vassoura, o justo não vive com jejum, o justo não vive seguindo a homens. O justo, aquele que foi justificado por Cristo lá na cruz, esse vive por fé naquilo que está escrito. Está escrito que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. É dessa maneira que você tem que viver. Mas eu não estou vendo acontecer nada. Abençoados, você foi chamado a crer. O tempo de você ver
É Deus. Existe uma ordem no mundo espiritual. O nosso ministério é do Espírito. A ordem é você crer. Se você vai ver, é Deus que sabe. O seu trabalho, a sua função é crer naquilo que está escrito. É você crer na palavra do teu Pai. Olha, Ele não é teu Pai? Ele não está falando que vai? Então você creia. Esse é o teu trabalho. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Versículo 38, 28. 38, está aqui, ó. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? Como é que o justo recua? Tomando água depois da oração. Confiando, botando a sua confiança numa garrafa ungida, fazendo campanha, fazendo corrente, propósito. Vou fazer um propósito com Deus. Pessoal, você está recuando. Você está recuando porque o propósito Cristo já fez na cruz com você. Ele que fez o propósito com você. Não é você que vai fazer um propósito com Ele. O tempo é dele, o propósito foi feito por Ele. E diz mais, se você recuar, a minha alma, a alma dele, não tem prazer em você. Você não vai desfrutar dos benefícios de viver por fé. Você não vai desfrutar dos benefícios que Ele conquistou para você lá na cruz. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 2, Gálatas 5, 2, diz que aquele que recua, aquele que volta, não tem prazer, não pega os benefícios da cruz de Cristo. Não pega. Não participa dos benefícios da morte de Cristo. Não deixa de ser filho, continua sendo filho, mas não vai participar dos benefícios da cruz de Cristo. Versículo 39. Olha só, nós quem? Nós que não negamos a Cristo, nós que vivemos por fé, nós que não precisamos ver para confessar o poder de Deus. Eu não vi nada, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos e até pedimos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Não é perdição da vida eterna, é perdição de reinar em vida, é perdição de não usufruir dos benefícios da cruz de Cristo. Mas daqueles que creem, nós somos daquele que creem. Haja o que haja, venha o que venha, nós cremos que Cristo fez, não que Ele vai fazer, nós cremos que Ele já fez, cremos para a conservação da alma. E a nossa oração nessa manhã é a mesma que fez o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Oramos por você, para que Deus te livre desses homens maus e perversos. E a maneira de você ser livre de perversos é a graça de Deus, é você conhecendo o Evangelho da Graça, a única maneira. E nós te convidamos a congregar, a participar, para você ser livre desses homens. Abençoados com todas as bênçãos.